Adolescentes, recebam a paz do Senhor. Amém. 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 Igreja de Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 2, verso de número 1, e eu quero ler alguns versos com os irmãos, enquanto você procura, enquanto você acha. Louvamos a Deus por essa oportunidade, reverenciar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, por tudo quanto Ele tem feito, irmãos, e o privilégio de poder estar aqui na igreja, onde nós servimos a Deus por sua misericórdia, por sua graça, e estarmos aqui compartilhando da palavra, da poderosa palavra de Deus. E nada disso aconteceria se o Senhor não o permitisse, se o Senhor não nos desse esse tão nobre privilégio de estar aqui com cada um de vocês. Então me sinto muito alegre, muito feliz, e ainda mais com pessoas tão lindas, que eu encontrei aqui nessa noite. Tem pessoa linda aqui ou não? Pessoa bonita aqui? Oh glória, sempre encontra, né? Louvar a Deus pela vida do Jardel. Deus abençoe Jardel, Elis, esses líderes corajosos, que todo mês, quase em algum momento, eles escutam o pastor deles, em algum momento na ministração, algum dia, e eles ainda se dispuseram a nos enviar um convite, formular um convite. Daí eu me senti muito honrado de poder estar aqui com vocês. Obrigado, Jardel, obrigado, Elis, e em nome do nosso presidente, o pastor Giovanni, nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, cada adolescente que está aqui, o empenho de todos que de forma direta ou indiretamente contribuíram, ajudaram para que este evento, para que essa conferência acontecesse. Os obreiros, dirigentes de congregação, o presbítero Ivan que está aqui, que é o co-pastor aqui no templo sede, que Deus possa abençoar os músicos, se os músicos inclusive se quiser ficar por aí também, a gente, na medida que vai ministrando, vamos cantando, vamos adorando, vamos bendizendo ao Senhor, e quem conduz tudo é o Espírito Santo de Deus. Os irmãos que vêm de Nova Prata, Deus abençoe, transmita lá um abraço para o pastor Ed, que é um dos nossos coordenadores da região. Que Deus abençoe, obrigado Jonas, obrigado irmã Patrícia, os irmãos que acompanham também, que são líderes ali. Deus abençoe vocês grandemente. A minha esposa, a irmã Gabriela, eu vou pedir, vem cá amor, vem cá, vou pedir para a Gabriela vir aqui, eu vou pedir para a Gabriela vir aqui nesse momento, irmãos, porque nada acontece, eu quero declarar isso publicamente, às vezes a gente ministra, tem uma palavra de Deus lá para a igreja, para o povo, para os jovens, enfim, de modo geral, mas isso às vezes os irmãos sabem, precisa investir tempo e gastar tempo, e nesse tempo que muitas das vezes eu preciso investir, esse tempo que muitas das vezes poderia estar junto dela, com ela, não que a gente não faça, mas mais tempo de qualidade, posso dizer assim, ou até mesmo com os meninos. A Gabriela tem me ajudado muito, e eu louvo a Deus, e eu quero fazer isso publicamente, honrar ela aqui diante de todo esse povo, porque ela é uma bênção de Deus na minha vida, e dizer para você que eu te amo muito, e vim com a gravata verde para a gente fazer uma foto hoje, bem linda e maravilhosa, amém? Glória a Deus, eu amo essa moça, glória, louvado seja Deus. Êxodo capítulo 2, verso 1, quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim o texto sagrado: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, verso 2, e a mulher concebeu. Eu acho que esse cara era assembleiano. Primeiro ele casa num versículo, no outro ele já tem filho. Outra glória. Foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, 2, e a mulher concebeu
e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. Capítulo 3, verso de número 7. Capítulo 3, verso de número 7, ainda para dar base mais a esse texto, verso 7 do capítulo 3 diz: E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E 8, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vou ler o 10 ainda. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E você diz: volte ao teu lugar nesse momento, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, ontem já falamos a respeito da unção. Hoje, claramente, queremos novamente falar a respeito. E ontem focamos mais na ideia aqui do poder da unção, daquilo que a unção ela faz. E na medida que fomos ministrando aqui, o Espírito Santo de Deus nos envolveu de uma forma... Tirou o retorno daqui, ele tirou. Na medida que nós vamos ministrando, o Espírito Santo de Deus vai colocando palavras ao nosso coração, e nós vamos tendo entendimento por meio da palavra de Deus, aquilo que é unção. Já foi falado, esclarecido, com muita ênfase aqui pelo Simon. Quantos querem dar um glória a Deus pela vida do Simon? Saiu até um aleluia também, viu, Simon? Saiu na vantagem. Mas a questão é que na medida que nós vamos olhando para a palavra de Deus, nós vamos vendo que a unção ela está muito presente, está muito clara. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, ele carregava este nome de ungido, algo ou alguém que foi consagrado ao Senhor. Eu não quero aqui chover no molhado, até porque já falamos sobre isso, mas de forma mais direta, todos nós entendemos que a unção de Deus é uma capacitação. A unção de Deus ela vem para capacitar alguém, para que ela execute coisas sobrenaturais, aonde ela por si própria não conseguiria o fazer. Logo, quando nós pensamos sobre isso, nós tomamos como exemplo algumas pessoas que inclusive já foram citadas aqui nessa noite através do louvor, como Elias, como Moisés. O próprio Jesus, revestido desta unção, foi ungido, e nós vemos que esta unção, ela de forma clara, ela não se restringe a algumas pessoas, mas hoje, no tempo da graça, no tempo que nós vivemos, essa unção está disponível a todos nós que estamos aqui. Ela não se limita simplesmente a uma prática exterior do derramar do óleo, não, mas a unção de Deus ela vai muito além disso, porque ela tem um propósito de nos preparar, de nos formar, de nos capacitar para a execução dos propósitos divinos. É interessante que Deus sempre vai levantar alguém, e o propósito de levantar alguém é por uma necessidade que Deus vê. E quando nós olhamos e pensamos sobre isso, nós vamos ver que fica claro e evidente na vida de Moisés, que ele é alguém que está sendo capacitado, ou é alguém que está recebendo unção de Deus, para que ele execute
o propósito que Deus tem para com aquele povo. E dentro desta visão eu quero ministrar nessa noite, debaixo do seguinte tema: toda unção carrega um propósito. Diga comigo: toda unção carrega um propósito. Nós precisamos ter essa questão de unção muito definida na nossa mente, porque uma certa época, e eu não estou aqui falando mal, não, pelo contrário, eu estou aqui na verdade trazendo à luz o que muitas das vezes os nossos pais, os nossos irmãos lá atrás falavam ou acreditavam que era unção, embora ela seja uma reação da unção, e eu não estou aqui para apontar qual seja a tua reação diante da manifestação dessa unção sobre a sua vida, mas unção não está restringida a simplesmente levantar as mãos. Unção não está restringido simplesmente a você fazer um aviãozinho. Unção não está atrelado simplesmente a você rodopiar ou dar golpe de karatê ou socos ou murros no ar. Não. Embora a reação que você tenha em relação à unção ministrada sobre a tua vida, unção é uma capacitação de Deus para cumprir um propósito específico. E quando nós pensamos sobre isso, nós vamos ver esse exemplo que eu citei aqui, que é Moisés. A palavra de Deus nos disse que José vai para o Egito, e lá no Egito todos sabem que ele interpreta o sonho de Faraó, e após isso ele é colocado, levantado como governador. A Bíblia diz para nós que um grupo de 70 pessoas são levados para o Egito, é a família de José que vai com ele para aquele lugar, mas no decorrer dos anos, inclusive nós temos um registro que fala que aproximadamente de 3 milhões de pessoas, que após 400 anos, ou aproximadamente 430 anos que eles ficam escravizados no Egito, ficam debaixo de servidão, eles agora vão se multiplicar. Há uma multiplicação no meio do povo, e isso se dá não porque eles proporam em fazer, não, mas esta multiplicação se dá por aquilo que Deus havia falado. E como Deus, a Bíblia diz em Jeremias que Deus cumpre com a sua palavra, porque Ele vela e Ele zela pela sua palavra, nós vamos ver na verdade que isso é um cumprimento da promessa de Deus sobre aquele povo. Deus havia feito uma promessa para Abraão em Gênesis o capítulo de número 12, que faria de Abraão uma grande nação, e é o que Deus está fazendo. Logo a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conhecia José, que não conhecia os feitos que José havia realizado, que não tinha conhecimento daquilo que havia passado, e agora a Bíblia diz que esse homem, ele começa de forma mais intensa a escravizar o seu povo, o povo de Israel, ou melhor, na medida que nós lemos a história, nós vamos ver que esse homem, ele entende que a forma a qual ele poderia parar esse crescimento e esta multiplicação, era fazendo ou articulando algo, como ele fez, um projeto para exterminar todos os meninos que nascessem naquela época. A Bíblia diz que ele lança um decreto para que todos aqueles que nascessem meninos fossem mortos. Logo, a Bíblia diz que tem duas pessoas que estão responsáveis por fazer isso, que é Sifra e Puá. Porém, pelo temor a Deus, elas não cumprem com aquilo que Faraó havia lhes pedido. Todos nós que estamos aqui sabemos que a mulher, escute isso, a mulher, ela é uma fonte de frutificação e de fertilidade, mas o homem é aquele que carrega a semente. Então a ideia de Faraó aqui não é simplesmente acabar com aqueles que estão na sua geração, mas ele tem um olhar a respeito do futuro, porque se ele não extermina ou não acaba com a vida dos meninos, seriam eles reprodutores futuros
futuramente, a qual mais meninos e mais meninos e mais meninos iam nascendo e assim reproduzindo, de tal forma que ele chegaria um momento que ele não teria mais o controle da grandeza daquela nação. No entanto, ele propõe este projeto, mas a Bíblia diz que aquelas mulheres não cumpriram, e pelo fato de não fazer, Deus foi bondoso para com elas. Deus usou de bondade para com aquelas mulheres. Logo, nós vemos que então Deus vai trazer aqui um projeto para tirar o seu povo, para alcançar o seu povo. E o projeto que Deus vai utilizar é levantar alguém, é ungir alguém, para que através desta unção, que irá capacitá-lo, que irá prepará-lo, irá conduzir este jovem, este moço, este homem, para cumprir os propósitos que Deus tem, não simplesmente sobre ele, mas sobre toda esta nação, sobre todo este povo. Quando eu paro para pensar a respeito disso, logo eu entendo que existem projetos de Deus escondidos, até porque nós começamos a ler o texto sagrado, capítulo de número 2, o verso de número 1, a Bíblia diz que um homem casou-se, este homem da tribo de Levi, ou da casa de Levi, ele casa-se com uma jovem. Todos sabem que o nome deste homem era Arão, não era Arão, mas Arão. Arão casa-se com Joquebede, aquela Joquebede que você conhece, aquela da música, aquela do louvor, que diz que Joquebede não vai deixar Moisés morrer, é essa mesmo. Esta Joquebede agora ela vai gerar, ela vai conceber, ela vai dar à luz a um filho, tendo a consciência, tendo o entendimento de que havia um projeto para exterminar, ou seja, havia um problema aqui. E qual era o problema? Era uma mulher que estava gerando e ela dá à luz a um menino, a um homem, a um filho, um varão, e o problema agora está instalado. Qual é o problema? Precisa-se matar o menino, precisa tirar a vida desse menino, precisa cumprir com aquilo que foi determinado por Faraó. Mas a Bíblia diz que ela esconde por 3 meses. Quantos meses? Ela esconde por 3 meses. Nesse período agora ela está escondendo, está guardando, esconde o menino, mas não dá mais, chega um tempo que não tem como mais esconder. E agora a Bíblia diz que ela vai pegar então um cesto, ela vai pegar algo agora e vai colocar ele sobre aquele local. Ela passa betume, ela cuida, ela faz todo um preparativo e põe o menino agora nas águas do rio Nilo. A Bíblia diz que ele tinha uma irmã. Quem era a irmã de Moisés? Miriam. A Bíblia diz que Miriam de longe vai cuidando e vai olhando, e na medida que vai sendo conduzido aquela pequena embarcação, Miriam está de longe cuidando. Mas note que embora agora ele esteja sendo direcionado pelo rio, está sendo conduzido aonde o rio irá levar, embora não soubéssemos nós aonde ele iria parar. Mas o que me dá a entender aqui, que o projeto que estava escondido, que o projeto que estava em oculto, Deus tinha um propósito a realizar. Deus tinha algo sobrenatural para fazer sobre a vida daquele menino. Moisés nasce, ele não aparece, até porque existe um perigo. A sua mãe o esconde por um período de tempo, e embora estava sendo escondido ali naquele local, estava sendo escondido aos olhos do homem, estava sendo escondido ao olhar da sociedade. Só que ao olhar de Deus não estava escondido. Ao olhar de Deus havia uma unção que iria recair sobre a vida deste menino. Esta unção o capacitaria para o propósito, porque todo aquele que tem a unção
A unção que ele carrega é para a execução de um propósito. Se por um acaso você que adentrou aqui nessa noite acha que a unção, ou pensa que a unção que Deus derramou sobre a sua vida é para que você tenha holofotes, é para que o teu nome esteja no banner, é para que você seja reconhecido, é para que você seja visto. Ei, Deus não depende de exposições públicas, Deus não depende de estar projetando você em lugares que talvez você vai ser visto, até porque nós não podemos ser escravos, existem pessoas que estão sendo escravos dos holofotes, pessoas que estão simplesmente participando ou usando desta unção para se beneficiar. Se o teu propósito é ser beneficiado através da unção, se o teu propósito é receber reconhecimento e holofotes através daquilo que você carrega, desculpe-me lhe falar, mas eu preciso, você está enganando-se a si mesmo. A unção de Deus sobre a nossa vida é para um propósito maior, e nem fala, ou nem está relacionado a nós. Eu vou falar sobre isso, mas a unção de Deus que você carrega sempre será por algo maior que está por vir, algo que transcende a nossa mente, o nosso conhecimento. Deus em nenhum momento Ele está preparando algo para você subir sobre o palco e bater no peito e dizer: eu tenho unção, eu carrego algo sobre a minha vida como exibicionismo. Não. Se você está fazendo isso nessa noite, eu preciso te alertar, porque existem projetos ocultos e escondidos de Deus, e o projeto de Deus muitas das vezes ele vai trabalhando no secreto. Deus vai agindo no secreto para que no momento certo o propósito que Ele tem seja revelado e o seu propósito seja cumprido. Se você nessa noite que adentrou aqui está dizendo: mas parece que o pastor não está me vendo, mas parece que os meus amigos não estão me vendo, parece que, quem sabe, as pessoas da igreja onde eu frequento não estão me vendo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: continue firme na unção, continue firme naquilo que Deus ministrou sobre a tua vida, na unção que Ele liberou sobre a tua vida. Sabe por quê? O propósito de Deus vai ser realizado, mas há um tempo a qual Ele está te escondendo, está te preparando, e lá escondido, seja no teu quarto, seja onde você está, Deus irá te encontrar. É por isso que a Bíblia diz para nós, é por isso que o salmista diz para nós, Deus falando por boca do salmista: eu encontrei a Davi, o meu servo, e ungi. Davi estava escondido, e o que revelou ele foi o propósito. O que foi que revelou Davi? Matar o gigante, era a oportunidade dele para que o propósito de Deus fosse revelado. Mas um tempo determinado por Deus foi estabelecido, um tempo por Deus, era um propósito de Deus para a vida de Davi, para estar o preparando, para estar o formando, para estar fazendo dele alguém melhor, alguém preparado para o propósito que Deus iria realizar sobre a sua vida. A unção de Deus que você carrega, a unção que Deus ministra sobre a tua vida é para um propósito maior. Hoje você está escondido, hoje você está no secreto, mas tem uma coisa: chegará o tempo de Deus que Ele irá lhe exaltar, o Senhor publicamente irá fazer isso. Você não precisa dizer faço, você não precisa dizer comigo acontece. Pelo contrário, enquanto você estiver fazendo isso, você vai sendo deixado de lado por Cristo, por Deus. Como assim deixado de lado? Ele vai formando em nós, Ele vai trabalhando em nós. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de nós, mas na medida que entendemos que há uma necessidade e estamos disponíveis, Ele vai forjando, Ele vai formando, Ele vai fazendo, Ele vai aperfeiçoando, e você estará no secreto, quem sabe chorando e dizendo: Deus, aonde estão as tuas promessas? Aonde estão os teus propósitos
sobre a minha vida, tu derramaste uma unção sobre mim, e agora eu quero viver este propósito. Deus está dizendo ao meu coração, para ministrar ao teu coração nessa noite: aguarde o tempo de Deus, aguarde esse tempo chegar, continue chorando, continue se alegrando, continue investindo em relacionamento com Deus, porque no tempo determinado por Ele, o propósito de Deus irá se cumprir. A unção de Deus sobre a tua vida vai te levar a cumprir com o propósito que Ele tem, e se você acredita nisso, erga uma das suas mãos aos céus nesse momento, e libere uma palavra de louvor, de adoração, de gratidão, e diga: Senhor, eu estou no secreto, mas eu sei que a qualquer momento o Senhor vai revelar o teu propósito. Moisés estava no secreto, e ali estava um propósito divino. Embora estando ele no secreto, Deus tinha algo sobrenatural para realizar sobre a vida dele. Queridos irmãos, adolescentes, eu vim de uma família simples, humilde. Quem aqui conhece o bairro Concon? Nem faz ideia o que é, né? Acho que não tem nem no mapa. Bairro Concon, Nova Brasília, cidade de Sombrio. Se falar em Sombrio para alguém, nem imagina aonde fica. Vai pensar que é uma cidade sombria. Tem gente que... Opa, tem um que sinalizou, é verdade. Tem um gaúcho, daí conhece, né? Mas Deus me escondeu por um tempo. E esse esconder de Deus, eu vou ser bem sincero para você, às vezes a gente fica querendo dar uma força, uma ajuda, e às vezes a gente quer antecipar alguma coisa, e Deus muitas das vezes está nos escondendo, sabe para quê? Nos preservando. E esse preservar de Deus aqui é nos preparar, para que quando o propósito dele começar a se cumprir na nossa vida, você esteja preparado para aquilo que Ele colocou sobre as tuas mãos. A grande questão é que nós ficamos ansiosos por aquilo que Deus quer fazer, e não queremos aguardar esse tempo. A unção que você carrega é para um propósito maior, entenda isso. Mas há o tempo de estar escondido, e há o tempo do preparo, porque a unção de Deus nos capacita, ela nos prepara. No decorrer dos anos, eu me lembro, eu ainda menino na igreja, frequentando os cultos, e eu contei alguma coisa hoje de manhã lá em Realeza. Hoje pela manhã ministramos ali num congresso de jovens, e eu falava para eles ali, talvez ao olhar de alguém, nunca imaginava, nunca pensava que um dia seria um pastor, um obreiro, estivesse servindo a Deus no ofício pastoral. Mas havia um projeto de Deus escondido. Nos interiores, meu pai cuidou de muito interior, e eu junto com ele, para cima e para baixo, nos interior, violãozinho, uma pequena Bíblia, não é Walkman, né? Walkman é aquele da fita, né? Tem o Discman e o Walkman. Ganhei um Walkman da dupla Daniel e Samuel. Quem conheceu os Walkman amarelão, aqueles aqui? É o Rodrigo, tem cara que tinha um daqueles, né? Aqueles Walkman amarelo, aquele fonezão azul do lado, botava a fita, e eu ia cantando aqueles louvores ali. Coronel Domingos Soares aqui, esses interior, a Maria conhece, Iraras, Irati, lugares que às vezes não tinha como você chegar com o carro, e nós íamos lá, e eu ia ensaiando na estrada. Lugares cantados à luz de vela, não tinha luz, chão batido, foi os lugares que eu mais cantei. Foi os lugares onde Deus mais me usou, escondido.
Eu estava contando hoje pela manhã. Meu pai atendia uma congregação por nome Congregação Rio Novo, na cidade de Sombrio. E todo culto eu cantava. Todo culto ele me chamava para cantar. Tinha um culto que ele chamava e o outro também. E aí eu peguei uma gripe, né? Estava bem gripado. E eu estava bem rouco. E aí naquele dia eu estava sentado bem na frente, assim como o pessoal está aqui. E o meu pai, vamos ouvir nesse momento o irmão Júnior que vai cantar um louvor. E eu gostava de arrepiar mesmo, cantar o Tony Tito e lá para cima, né? Só aquelas vozes bem lá em cima. E eu fui cantar o Tony Tito, e quando eu comecei a cantar com aquela voz rouca, faltou a voz e não saía. Quando eu olhei para frente, a minha irmã estava no primeiro banco, roxa, rindo, quá, 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 quá. Quando eu vi aquilo, comecei a cantar, cantava um pedaço, e o outro rachava o bico no microfone, quá, 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 quá. E o que eu mais ria, sabe o que era? Esse era o tempo que nós vivíamos. Não tínhamos a liberdade que vocês tiveram aqui hoje, de levantar as mãos, de adorar, de vir de camiseta. Eu vim de camiseta ontem no culto, hoje vim mais formal, porque está toda a igreja reunida aqui. Mas ontem eu vim de camiseta. Um pastor apareceu de camiseta no culto. Eu tinha uma gravata que eu chamava ela de língua de sogra. Me perdoe as sogras que estão aqui. Ela era dessa largura. Eu fui usar uma gravata florida uma vez, meu pai olhou para mim e disse: você vai ter coragem de usar isso aí? Era o tempo que nós vivíamos. E naquele dia, enquanto eu estava cantando, ria de se acabar e cantava. Eu mais ia, porque o meu pai estava atrás e ele dizia assim, ó: tem misericórdia, Jesus. E aí de repente eu saio dali e vou e sento na frente. Tinha aquela porta lateral que nem aqui. Ele saiu pela porta aqui. E de repente, quantos que estão aqui que pegaram essa época, que lembram dos porteiros? Hoje nós utilizamos algo mais adequado, recepcionistas. Os porteiros que vinham com a mãozinha, quem estava mascando o chiclete estendia assim, e você tinha que botar o chiclete ali. Quem pegou essa época aí? Meu Deus do céu, tamo junto, é nós. Aí de repente o porteiro vem e encosta em mim. Quando o porteiro encostou em mim, eu não me toquei. Ele pegou e disse para mim assim, ó: o teu pai está te chamando. Gente do céu, aquilo me arrepiou do calcanhar em cima na cabeça aqui. Eu já saí ali pelo corredor da igreja, já vendo anjo, vendo um monte de coisa, e dizendo: Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente não descansará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que aconteceu? Meu pai me levou lá para trás da igreja. E essa aqui eu não preciso, essa aqui você não precisa sinalizar. Mas quem aqui, só responda para você, conhece o banheiro da igreja? O teu pai e a tua mãe te apresentou. Meu Jesus. Você conhece os fundos da igreja? O teu pai ou a tua mãe te apresentaram. O Silvio tem cara que conheceu os fundos da igreja. Eu conheci naquele dia. E vou dizer uma coisa para você: tem coisas lá atrás que eu nem posso falar aqui, das quais acontece lá. Mas eu tomei uns petelecos naquele dia, e foi forte os petelecos. Só que naquele dia ele olhou para mim. Meu pai olha para mim naquele momento, e ele disse assim, ó: nunca mais faça isso. Não utilize do altar, do púlpito, para ser chacota, motivo de chacota. Ao longo dos anos eu não entendia, eu não conseguia compreender, e tinha algumas dificuldades até, e me perguntava: se Deus tem um propósito sobre a minha vida, o que é que eu faço aqui? Tomando peteleco, sendo corrigido. E a questão, o que me parece, é que Deus sempre vai levantar alguém para estar perto de você. Para quê? Para te orientar. Qual é a
forma que Deus vai me capacitar, então, é levantando pessoas que estão à sua volta. E aquela pessoa vai chegar em você e vai dizer assim: ó, não vai por esse caminho, não toma esse rumo. Você está aqui hoje, está escondido, e você pode até perguntar: será que Deus vai me achar em Ampere? Ele achou Davi no campo, e a Bíblia diz que ele encontra Davi e unge com o seu santo óleo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: ele vai te encontrar aonde quer que você esteja, irá derramar da unção sobre a tua vida e te preparar para realizar e cumprir os propósitos que ele tem sobre você, sobre a tua casa, sobre esta cidade. E se você entende isso, olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga: Deus já te encontrou aqui. Diga para ela: não se engane, Ele já te encontrou. A grande questão é que muitas das vezes nós não queremos enxergar isso. Eu vim de um fruto, acho que eu nunca contei isso aqui na igreja certa. Eu vim de um relacionamento frustrado. A minha mãe biológica, ela teve um relacionamento extraconjugal fora do seu casamento com o patrão dela. E depois de ela ter engravidado, o patrão olha para ela e diz: você está despedida. Uma mulher grávida, que não consegue emprego porque está grávida, que é despedida, tem 2 filhos para criar, e o esposo mora junto, está junto. Até hoje a minha mãe biológica não serve a Deus, e eu peço oração pela vida dela. Mas na situação agora que ela está vivendo, ela foi procurar ajuda. E quando ela foi procurar ajuda do meu pai, a única solução que ele deu para ela foi: sabe o que? Está aqui, te dou um valor em dinheiro e você faça um aborto, ponto final. E foi o que ela decidiu fazer: me abortar. Naqueles dias, quando o marido dela descobriu que ela estava grávida de um menino, de uma criança, não sabia se ainda se era menino ou menina, mas quando ele soube, ela chegou em casa um dia, ele estava enforcado. Ele tirou a própria vida e deixou isso registrado, dizendo que o tinha feito porque ela teve o filho de um outro homem. Ela me pegou, ela me levou para o hospital. Ela foi para o hospital, na verdade, estava na barriga. Ela foi para o hospital, e no caminho do hospital, ela encontrou uma mulher, Cirlei o nome dela, uma mulher crente. E ela começou a falar de Jesus para ela, e começou a falar, e de repente aquela mulher disse assim: olha, eu não tenho condições de criar, eu tenho 2 crianças, eu estou sem emprego, o meu marido tirou a própria vida, e eu não tenho condições de criar essa criança. Aquela mulher olha para ela e diz assim: ó, eu vou te ajudar. Se nascer uma menina, eu tenho 2 filhos meninos, e eu vou criar essa menina. Mas ela disse: se nascer um menino, eu tenho uma irmã minha, olha o que a irmã disse, a irmã Cilei, que ela é enfermeira no hospital, e ela não pode ter filhos, faz 2 anos que ela ora, pedindo a Deus um filho. Ela tem uma filha menina, e depois que ela gerou a menina, o médico disse que ela não pode mais gerar, e faz 2 anos que ela ora por um filho menino. Foram no hospital, conversaram com a enfermeira, a irmã Cleusa. Ela foi para casa, conversou com o esposo, Deus confirmou aquele projeto. Veio agora o ultrassom, um menino, esse menino bonito que você está vendo aqui. E olha que eu não era tão bonito naquela época, mas quando eu nasci, no momento que eu nasci, a minha mãe biológica já me deu, a minha mãe biológica, ela mesma me disse isso, que ela não quis nem me ver.
pelo fato da condição e da situação que ela vivia, mas ela decidiu a me entregar para a Cleusa, que era enfermeira, já teve aqui, inclusive eles querem vir aqui mês que vem, que me criaram. Aí eu conversei com alguém um tempo atrás e falei essa história. Aí a pessoa olhou para mim e disse assim, ó: meu Deus, o que é que Deus permite? Tu olha só que tragédia. Eu falei: tragédia? A questão está em como você está vendo, a perspectiva de que você olha, de onde você olha. A grande questão é, ao meu entender, que enquanto ao olhar de muitos estava sendo uma tragédia, na verdade era um projeto de Deus há muito tempo, em resposta de oração de uma mulher que pedia a Deus um filho. Muitas das vezes nós dizemos: mas o que Deus está fazendo? E não temos compreensão. O que nós precisamos é continuar confiando. Sabe por quê? Porque Ele está no controle, Ele está no comando. Você pode estar escondido hoje, mas a qualquer momento Ele irá revelar o propósito que tem através da tua vida ao mundo. Orai, demanda lá, baixora. A unção de Deus nos conecta, nos leva ao propósito. Deus, como Ele tem este propósito conosco, nos esconde por um período de tempo. Mas agora, quando Deus resolve revelar os propósitos dEle, conduzir os propósitos dEle, Deus nos conecta. Escute isso aqui: Deus nos conecta com pessoas que podem financiar os nossos propósitos. Ah, mas eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Deus vai levantar alguém. Ah, mas eu não sei. Deus vai levantar alguém. Ah, mas eu sou pobre de maré. Eu sou que nem Gideão. Eu sou dos mais pobres dessa terra. Deus vai levantar alguém para financiar o projeto e o propósito que Ele tem na tua vida. E eu ministro nessa noite, debaixo da autoridade de Deus, dizendo sobre você, sobre a tua vida: receba esta palavra. Haverá ou virá recursos, diz o Senhor, da onde você nem imagina, para investir no propósito que Ele tem na tua vida. Glória! Como é que Deus faz isso? Lá vai Deus conduzindo o menino do rio. Naquela manhã, em tantos lugares para se banhar, a filha do faraó: vamos lá dar uns pontos, lá na beira do rio Nilo, vamos, bora lá, bora. A Bíblia diz que ela vai para o rio Nilo para se banhar. Oh, glória! E enquanto ela está se banhando, de repente aparece um cesto. Ela vai olhar naquele cesto, e a Bíblia diz que ela encontra ali o menino. O texto sagrado em Êxodo capítulo 2 e o verso de número 6, a Bíblia diz que ela já de cara identifica: este é um menino dos hebreus. Ao ver aquele menino, o que me dá a entender no texto é que ela tem misericórdia, ela se compadece daquela criança, de tal forma que ela propõe a cuidar daquela criança. Ao longe está Miriam, que de forma estratégica, ao ver, ela se aproxima. Quando ela se aproxima, olha o que o texto disse no verso 7 do capítulo 2: então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma mamãe ou uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse: vai, encontra alguém que possa cuidar. E olha o que ela diz, olha o que a filha do Faraó diz: leva esse menino, cria, e darei salário. Tudo que precisar para cuidar desse menino,
Isto era a disposição daquela mulher por ser tão bondosa? Não. Isso era Deus que estava começando a financiar, a investir no propósito que tinha sobre a vida daquele menino. E por isso eu afirmo nessa noite sobre a tua vida, adolescente que está aqui, sobre a tua vida, pai, mãe, jovem que está aqui, os projetos que Deus tem sobre a tua vida, Ele irá providenciar recurso para que eles sejam concretizados e sejam realizados. Mas eu não tenho condição de pagar os estudos. Deus vai levantar alguém. Mas eu não tenho condição de ir até tal lugar para fazer isso, para buscar conhecimento, para me preparar. Deus vai levantar alguém. Eu lembrei aqui agora, alguns tempos atrás, nós estávamos ali na congregação do bairro Açari, no Monte Sião, e um irmão chegou para mim e ele disse: pastor, eu vou abrir a minha empresa, e a minha empresa vai ser de móveis. Ele está aí, está trabalhando. Esta minha empresa vai ser de móveis, de MDF. E ele foi falando, e de repente eu orei por ele ali. Passaram-se alguns dias, oramos com ele. Passaram-se alguns dias, ele estava no culto, e eu ministrava no culto algo parecido sobre isso, dizendo que Deus iria providenciar recursos. E naquele momento no culto, o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração para dizer para ele: o irmão Edivandro, vocês sabem quem é, o irmão Edivandro, diácono da igreja lá no Açari, de olhar para ele, o Espírito Santo ministrou meu coração e dizer: Deus vai trazer recurso, Deus vai trazer gente da onde você nem imagina. E eu olho para trás e digo isso para ele. No outro dia, teve um camarada que ligou para ele, nunca viu, nem conhece. Ele diz: olha, eu andei sabendo que você faz móveis aí na cidade de Ampere, e eu quero fechar um pacote de móveis contigo para fazer tudo que eu preciso. O que é isso? É Deus movendo a sua mão em favor daquele que carrega a unção de Deus sobre a sua vida para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Se você crê nesse momento, nesta palavra, eu convido você agora a erguer uma das tuas mãos aos céus e dar uma palavra de gratidão e louvor a Deus. Eu quero dar um tempo para você adorar e dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor me encontrou, o Senhor tem um propósito sobre a minha vida, e eu sei, Senhor, que se tu me deu este propósito, o Senhor irá patrocinar, o Senhor irá levantar alguém para investir na minha vida, para que o propósito seja realizado. Deus está levantando alguém, Deus está levantando alguém, Deus está levantando alguém que vai trazer recurso para te abençoar. Isso na minha vida foi tão intenso, que eu precisava de alguns recursos para que eu pudesse, às vezes, estudar e se preparar. Aí um dia eu disse: Deus, eu preciso de um notebook. Cidade de Joinville, teve aqui conosco já o irmão Andrei, congregava comigo lá. Pastor, fala, Andrei. Eu estava em casa, e enquanto eu estava em casa, eu comecei a mexer em algo lá na minha casa, e eu tenho lá um notebook parado. Deus mandou trazer aqui para ti, você quer? Obrigado, Jesus. Precisava de um tablet. Está aqui o tablet. A gente vai ficando velho, meio cegueta, precisa aumentar as letras. O meu pai está lá em Sombrio, do outro lado. Ele me liga e disse: e aí, tudo bem, tudo certo? Ei, Deus mandou depositar um valor para ti. Eu falei: amém, recebo no nome de Jesus. Já saí dando glória e falando em mistério já quase. Mas eu pensei que ele ia dizer: vou te mandar um trezentão, vou te mandar. Ele disse assim: vou te mandar R$1.200, mas tem um propósito. Eu quero que você pegue esses R$1.200 e você compre um tablet, porque Deus disse para mim que era para te dar um tablet. Então eu estou te enviando dinheiro e você vai lá e compra o tablet. Eu estava em Guaramirim com celular, irmãos, só o sangue de Jesus tinha. Olha,
Meu Deus, não é bom nem lembrar aquele celular. Pensa numa praga. Jesus do céu. Estava me incomodando aquele celular. Só que aí, de repente, eu estou num curso, fazendo o curso Homem ao Máximo. E o irmão que estava ministrando aquele curso Homem ao Máximo, de repente ele chega, o irmão Fabinho, o empresário da cidade, ele chega perto de mim e ele disse assim: pastor, posso ver o teu celular? E eu fiquei até meio assustado, fiquei com vergonha de mostrar, porque ele estava com a tela quebrada. Eu falei: rapaz, mas o que é isso? Ele: não, mostra o celular. Quando eu mostrei o celular, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e disse: foi esse mesmo que Deus me mostrou. Ele me mostrou que você estava andando por aí com o celular quebrado, estava se incomodando por causa do celular. Mas tem uma coisa, ele me mostrou o celular e ele disse para mim que era para eu ir na loja, comprar um celular novo, botar um chip, botar uma capa, botar uma película e trazer para ti ainda com plano pago. Está aqui, eu estou trazendo o celular. Começamos a chorar. Não é sobre isso, não é sobre isso, mas eu preciso que você entenda, se a unção de Deus está sobre a tua vida, mas ela é para um propósito maior, e se Ele tem um propósito, Ele trará o recurso necessário que você precisa para a execução desse propósito. Cheguei no presídio, cheguei lá no presídio, alguns tempos atrás isso aconteceu em Ampere. Eu chego lá, o irmão disse: se nós tivéssemos um violão como esse aqui para nós tocar. Eu falei: então dá glória, porque a partir de hoje vocês têm um violão. E peguei meu violão e dei. Só que quando eu dei o violão, na verdade eu estava fazendo isso porque eu tinha feito uma oração naquela semana, e eu tinha dito: Deus, eu sei que Tu tens propósitos sobre a minha vida, e os propósitos que eu vejo que o Senhor tem, está me direcionando à palavra, à pregação, ao pastoreio, ao cuidado da igreja. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu violão e eu vou encostar ele, e vou deixar para essa gurizada nova ali, essa gurizada bonita, estão tocando bonito, e vamos deixando para eles, vão ficando mais por aqui. Era isso o meu pensamento. É por isso que os irmãos de vez em quando me vê ali tocando, me vê, por quê? Sabe por quê? Porque eu dei o meu violão e eu tinha feito uma oração, e quando eu estava dando o violão, para mim aquilo estava sendo a resposta que Deus estava dizendo: é verdade, você vai só ficar cuidando agora ali, pastoreando, quietinho, vai deixar os outros tocar, e fica quieto. Eu dou o violão na sexta-feira, Deus vai patrocinar o propósito. E estou fazendo discipulado com aquele abençoado no sábado, irmão Eliever, aqui do lado da igreja. E enquanto eu e ele, a irmã Marciane, fazíamos discipulado, nós ali se alegrando, e eu nem tinha falado de violão algum para ninguém. Quando deu 2, 3 horas da tarde mais ou menos, aparece um irmão aqui na porta da igreja, com uma caixa desse tamanho, e ele olha para mim e diz assim: o irmão Ney da Confiar EPIs e a irmã Simone, que congregaram conosco, que estão em Realeza. Ele disse: Júnior, eu vim aqui te trazer um negócio, essa noite eu não dormi. O Espírito Santo de Deus a noite inteira dizia: vai na loja amanhã de manhã, compra um violão e leva para ele adorar ao meu nome, oh glória. Deus vai patrocinar. É por isso que você me vê em vez em quando ali, não é só por tocar bateria, eu gosto, mas enquanto está tocando, há um fogo na alma, porque o instrumento ali não está sendo aquele que eu toco, mas eu tenho dito, Senhor, que ao tocar eu seja aqui o instrumento, eu seja o instrumento para tocar o teu coração, e para que o Senhor, através disso, desse louvor, dessa adoração, toque o coração daqueles que ouvem. Deus vai patrocinar. Isso foi tão intenso que a irmã Gabriela um dia chegou em mim e disse assim: amor, fala lindinha, estou querendo trocar de celular, está na hora de fazer uma oração daquela, para Jesus providenciar. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Deus faz, Deus providencia, e Deus vai trazer os recursos necessários para financiar o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Deus é maravilhoso.
O propósito de Deus, você precisa saber de uma coisa: é maior do que você. Não é sobre nós. Não. Até porque se fosse sobre nós, não daria certo. O propósito que Deus tem é maior do que você. Quando Deus está fazendo tudo isso, levando o menino, quando Deus está conduzindo e preparando alguém para cuidar, para financiar o propósito que Deus tem na vida deste homem, ele precisava em algum momento entender que o propósito de Deus não era para beneficiar o seu bem-estar. Ou você acha que Deus iria financiar algo para ele ficar de boa? Agora eu tenho um notebook, agora eu tenho meu tablet, agora eu tenho meu celular. Jesus já me deu o que eu queria, agora bora cumprir o propósito. Se ele financiou, se ele te deu, é para que você cumpra o propósito. Agora, a partir do momento que nós deixamos de cumprir com aquilo que ele requer de nós, porque ele confiou a nossa mão, nós seremos como Israel, que recebeu o privilégio, mas não assumiu a sua responsabilidade. A unção de Deus vem sobre a nossa vida, nos capacita, nos direciona, nos conduz, nos esconde por um tempo, mas no tempo determinado nos revela, investe. Houve um investimento que Deus fez pela tua vida. Só que nós precisamos saber que não é sobre nós. O propósito de Deus na nossa vida vai além das nossas necessidades. Ah, mas eu quero isso que Deus faz. Deus pode fazer. Deus pode realizar através da tua vida. Mas escute isso aqui: o impacto maior é para ser gerado na vida dos outros. Ele gera na sua vida um impacto, sim, mas você precisa entender que aquilo que Ele dá a você, aquilo que Ele ministra a você, não é para um benefício próprio, para o teu próprio bem-estar, não, mas é para que você compartilhe. Olha o que a Bíblia diz nesse mesmo texto, em Êxodo capítulo de número 2, e o verso de número 10: e sendo menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Deus não vai te dar algo só por causa de que porque você é bom, porque você faz. Deus vai me dar algo porque eu mereço. Não, pelo contrário. Deus vai nos dar algo porque Ele tem um plano maior, para nos usar e transformar e trazer esperança para vidas. Agora imagina você na posição de Joquebede, mãe de Moisés. Cuida do filho, prepara o filho, mas agora tem que entregar o filho. Nesta vida de propósito com Deus aqui, nessa perspectiva, a partir desse olhar de que o propósito de Deus é maior do que nós precisamos entender que em alguns momentos também haverá sacrifícios necessários a se fazer. Qual é o sacrifício aqui? É ter que entregar o filho. Nenhum propósito é estabelecido e concretizado se não houver sacrifício. Se você está disposto, se você quer de fato a viver o propósito de Deus, você carrega a unção dele para a execução desse propósito. A unção dele vem, te capacita, investe em você, cuida de você, mas quando Deus diz eu quero, você está disposto a sacrificar. Eu lembro aqui da
daquilo que nós vimos na história de Abraão. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão um filho, mas ele, por ser de idade avançada, e tanto a sua esposa, a Bíblia diz que ela não podia gerar porque era estéril. Só que a Bíblia diz que Deus abriu a madre dela, e ela gerou e deu à luz a um filho por nome Isaque, o filho da promessa. Todos nós sabemos o que Deus fez, e o que Ele fez? Ele pediu o único filho, Ele pediu um sacrifício do seu filho. E alguns, ao olhar para isso, vão até se perguntar: que Deus de amor é esse? Deus em nenhum momento iria fazer. Mas se Ele fizesse, o próprio Abraão, em Hebreus, o capítulo de número 11, me foge o verso agora, mas é a partir do verso 10, Hebreus capítulo 11, Abraão vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão entregou o filho, sabendo que se ele morresse, Deus poderia o ressuscitar. Ele tinha esta convicção, esta fé, mas ele está disposto a sacrificar, irmã Leila. Ele vai gerar um sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele leva, ele prepara tudo. O menino já está indagando o pai: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui tudo preparado, e aonde está o cordeiro? E o pai está dizendo: Deus proverá, Deus vai prover. Ele amarra o menino, prepara o sacrifício e levanta. E quando ele vai sacrificar, a voz de Deus brada naquele dia, dizendo para que ele não fizesse tal coisa, porque Deus estava entendendo que ele temia a Deus, que Abraão temia ao Senhor. Júlio, mas o que tem a ver com isso tudo? Sacrificar não é sobre nós, não é sobre buscar o nosso bem-estar, mas é sobre aquilo que Deus tem para fazer através de nós. E se for necessário você sacrificar, você está disposto? O que Deus estava querendo fazer Abraão entender é que a promessa que Deus tinha para a vida dele, de fazer dele uma grande nação, não dependeria de ele ter filho ou não, mas dependeria exclusivamente de Deus. Deus estava dizendo para Abraão: com filho ou sem filho, você depende de mim. E eu tenho uma coisa para te dizer: a promessa irá se cumprir sobre a tua vida, independente de você ter ou você não ter. Não é o benefício próprio, não é sobre nós, mas é a nossa disposição de entender que há um plano maior, há um plano maior. Por isso, adolescente que está aqui, vale a pena sacrificar aquela amizade, vale a pena sacrificar aquele amigo, vale a pena você perder hoje, porque enquanto você perde hoje, você está investindo no teu amanhã. Você, quem sabe, perde amigos, perde coisas, perde seguidores, mas uma coisa é certa: você não perde a tua salvação, você não perde o propósito, você não perde aquilo que Deus tem para a tua vida. E eu encerro aqui e peço a você: se coloque em pé. Abrace o propósito que Deus tem para você. Abrace o propósito de Deus com fé. Se entregue ao plano de Deus, e Ele, o Senhor, irá cuidar de tudo. Não ignore, querido, a unção de Deus sobre a tua vida. Não ignore, pois é através desta unção que você carrega o propósito maior do que você imagina. Ah, irmão Júlio, mas eu sou tão fraquinho. Deus está te preparando. Você está escondido, Ele está te preparando. Ah, mas eu sei muito pouco. Deus está te preparando. No tempo certo, Ele irá revelar o propósito que tem. Eu quero orar com você nesse momento.
Eu sinto a presença de Deus aqui, e o Espírito Santo ministra ao meu coração. Ele irá alinhar o propósito de muita gente que está aqui nessa noite, que está perdido, que está indo, deixando a vida o levar. Deus está ministrando ao meu coração. Ele vai direcionar os teus passos, embora o teu coração diga que você tem planos e projetos, mas esses planos e projetos precisam estar alinhados ao propósito dele. Receba nessa noite a unção de Deus para cumprir com os propósitos que Ele tem sobre a tua vida. Alguém no nosso meio que deseja sair do seu lugar e vir até aqui à frente, você entende que há uma unção de Deus que está sobre a tua vida, está te preparando, está te moldando, está te formando. Ele o fez comigo, e chegou um momento que Deus usou alguém para dizer para mim: Júnior, saia da mediocridade, saia da média, faça aquilo que ninguém faz, execute aquilo que ninguém executa, para viver aquilo que ninguém ainda viveu. Se você quer isso para a tua vida, eu convido você agora a sair correndo do teu lugar e vir até aqui à frente. Nós vamos orar nesse momento, e enquanto eu faço o apelo, se tem alguém nessa noite, isso, Juninho, vem cá, vamos orar por ti. Há um propósito de Deus sobre a tua vida, Juninho. O diabo tem lutado contra a tua vida, moço. O diabo tem lutado contra a tua vida. E o Espírito Santo, enquanto eu ministrava essa palavra, enquanto Ele ministrava essa palavra ao meu coração, lá no meu quarto, essa semana eu e você conversamos, e o Espírito Santo ministrava ao meu coração: há um propósito maior sobre a tua vida. Mas chegou a hora de subir o nível. Sobe o nível, sobe o nível. Faça aquilo que nenhum dos adolescentes que estão aqui estão fazendo, quem sabe. Procure coisas que quem sabe eles ainda não estão procurando. Procure servir como ninguém nunca serviu aqui. Procure se doar como ninguém nunca se doou. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Há mais alguém que deseja vir à frente? Tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Manifeste com uma das suas mãos aonde você está. Jesus quer mudar a tua vida, a tua história, e cumprir com um propósito sobre a tua vida. Alguém nessa noite que deseja, manifeste com uma das suas mãos. Onde está você? Nós vamos orar agora nesse momento. Mas eu vou pedir para os irmãos que estão aqui: dê um passo à frente, por gentileza. Dê um passo à frente. Deus vai fazer coisa grande aqui nesse momento. O Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração. Ele vai renovar jovens aqui nessa noite. Ele vai ministrar um novo concerto, uma nova aliança, novos projetos, novos propósitos que Ele tem sobre a tua vida, oh glória. Os adolescentes que estão ali no meio da igreja, que fazem parte do grupo, vem correndo para cá, vem para frente. Os jovens que estão aí, vem para cá, jovem. Você pai, você mãe que deseja ministrar a uma autoridade de Deus sobre a tua vida, para ministrar unção sobre a vida do teu filho, saia do teu lugar e vem aqui agora nesse momento. Feche os teus olhos agora, e eu vou pedir para os obreiros, os irmãos, os pais, ministrar sobre a vida desses jovens e adolescentes que aqui estão, sobre a vida desses irmãos. Mas eu já vejo lágrimas aqui. Orai demanda lá baixou. Oragamanda lá baixou, radamanda lá barrai. Canta, Silvio, pode cantar. Ministra sobre a nossa vida, adoração. Ministra, Senhor, sobre estas vidas. Se você sentir de abraçar alguém, se você sentir de sair do teu lugar e vir aqui orar com alguém, faça isso. Eu não sei o que tinha ganhado, e quando orava esse palavra. Isso, abre a voz e canta, Júlia. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizasse o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito.
conhecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Eu sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e seus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e os seus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Eu vejo, Se Deus ministra, Senhor. e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Segura isso, segura um pouquinho o louvor. Estenda a tua mão pra cá agora. Essa é a hora, Pai, essa é a hora, Mãe, que você vai usar da autoridade de Deus que está sobre a tua vida. Coloque a mão agora sobre o teu filho. Coloque agora a mão sobre a tua família, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa. Ministra agora sobre esta vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus agora. Pai, nós oramos agora. A tua palavra foi ministrada, Senhor, ministrada ao nosso intelecto. Ministra agora ao nosso espírito, no nome de Jesus. Senhor, nós cremos no teu propósito. Nós cremos que a unção vem para nos preparar para a execução desse propósito. Então agora, Senhor, ministra a cura, ministra a vida, ministra a restauração, no nome de Jesus. Todo pensamento maléfico, tudo aquilo que não provém de ti, caia por terra agora. E nós declaramos que o propósito será cumprido, será realizado para a glória do teu nome. É nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória.
sinais, eu vejo cura, eu vejo pastores, eu vejo obreiros, eu vejo coordenadores, eu vejo empresários. Deus vai fazer algo grande. Canta mais uma vez, Ju, canta, meninas. Eu vejo milagres, eu vejo milagres, eu vejo milagres, eu vejo milagres. Eu vejo milagres, eu vejo sinais das trevas, eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais das trevas, eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você sente a presença dele aqui. Você está agradecido a Deus.